O assunto é o projeto de lei da anistia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu para o antecessor, Rodrigo Pacheco, acompanhar de perto a tramitação da proposta na Câmara. André Anelli chegando aqui com a gente. Boa noite, André. Qual é a intenção de Davi Alcolumbre? Bom trabalho, bem-vindo, André. Obrigado, Tiago. Boa noite e bom trabalho a você também. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avalia que devido ao fato de o senador Rodrigo Pacheco ter sido presidente da casa e também ser advogado, ele teria bom trânsito com os ministros do Supremo Tribunal Federal para contribuir na construção de uma solução consensual entre Legislativo, Executivo e Judiciário que represente uma alternativa ao projeto de lei da anistia. Com base nesse raciocínio, Alcolumbre pediu para que Pacheco acompanhe de perto toda a pressão que a oposição ao governo vem fazendo aqui na Câmara para que seja colocado em votação o projeto que perdoa os participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023. Até o momento, o presidente da Câmara, Hugo Motta, não deu nenhum tipo de previsão de quando vai pautar essa medida para ser apreciada direto no plenário. Cabe apenas a ele essa decisão, que, segundo ele próprio, será dividida com os líderes da casa. A gente relembra que, ao todo, outros 1.136 projetos também foram protocolados para tramitação de urgência. Alguns deles são o combate aos penduricalhos do funcionalismo público, que permitem servidores ganharem acima de R$ 46.300 por mês, e a distribuição de lentes de contato e aparelhos auditivos a estudantes da rede pública de ensino. A alegação daqueles que se manifestam contrários à urgência da anistia é que os demais projetos da fila de urgência têm mais prioridade e são de maior interesse público. Essa é a opinião, inclusive, dos presidentes aqui da Câmara e também do Senado. Tiago. O presidente da Câmara quer dividir as responsabilidades. André Anelli sempre atento. Volta daqui a pouquinho com outras informações, mais um giro com os nossos comentaristas. O Dora Kramer, de uma certa maneira, essa discussão é interminável, não vai ser decidida nessa semana, estamos quase na Páscoa, isso vai ficar só para a semana que vem, se é que haverá alguma decisão. Agora, chamar o senador Rodrigo Pacheco para ajudar nessa conversa ou nessa construção de uma proposta alternativa, isso seria viável de que maneira? Olha, porque exatamente por isso que o André expôs, porque ele tem trânsito. Olha que interessante como é que a gente, falamos tanto na possibilidade de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira irem para o Ministério, mas não, eles vão continuar com a atuação na Câmara. O Arthur Lira é o relator do projeto importante da isenção do imposto de renda. E o Rodrigo Pacheco recebe essa missão. Claro, ele acabou de sair da presidência do Senado, tem grande influência, é uma pessoa absolutamente moderada, absolutamente de bom trânsito, né? É um negociador, é basicamente um negociador. Então, quando ele recebe essa missão, realmente a gente vê que o governo, porque aí nesse caso Alcolumbre e também Hugo Motta estão atuando em alinhamento ao governo. Claro que não querem criar nenhum tipo de atrito com seus pares, mas quando o Alcolumbre dá essa missão para o Pacheco, a gente vê que a coisa pode estar se encaminhando para daquela proposta alternativa, um meio termo, anistia que não é bem assim, não é bem assado. Então, a indicação do Pacheco dá essa sinalização. É uma maneira também do Davi Alcolumbre não se expor, não entra, cria o anteparo ali para não se indispor com o colégio de líderes também do Senado e tentar encaminhar as coisas da maneira como ele e Hugo Motta veem, que é diferente da maneira como os defensores do PL da anistia veem. Eles acham que isso não deveria ser prioritário, mas ganhou tração o assunto e o assunto está aí dominando o noticiário e o Congresso. E Vilela, não sei se a leitura é correta, mas se o presidente do Senado manda, entre aspas, um emissário até a Câmara, isso mostra a dificuldade que essa proposta, se passar como está, não tiver proposta alternativa, a dificuldade que será lá no Senado, né? Exatamente, os dois estão numa situação de dificuldade, uns mais, outros menos, mas ambos têm essa dificuldade, especialmente por terem construído um arco de alianças
que acabava unindo desiguais e muitas vezes os interesses de cada um desses lados é antagônico, é conflitante. E é isso que agora, já no início do mandato dos presidentes da Câmara e do Senado, fica evidenciado. A amplitude de compromissos que foi firmada, ela se coloca numa posição de conflito e hoje você tem o presidente da Câmara, especialmente, mas também o presidente do Senado, com uma certa dificuldade em lidar com essa situação. E com isso, naturalmente, a necessidade de intermediários, de apoios, para tentar se chegar numa situação que gere o menor ruído possível, que enfraqueça o menos possível os presidentes das duas casas, até para que eles não percam a capacidade, a governabilidade, a capacidade de liderar o parlamento ao longo desses 2 anos.